Você se acha matriarca das trans. Não, eu sou uma traviarca, entendeu? A matriarca, a mãe, é sempre uma cafetina. E isso é opressor, isso é criminoso. E não, eu não sou mãe nem das travestis, nem de ninguém, eu sou uma traviarca. É que você vai levar muito tempo para aprender sobre. Entendeu? Eu sou uma traviarca, e aí você vai estudar por que eu sou uma traviarca, querida. É que eu sou... A Revolução no Brasil é travesti. Isso é... Ah, é, da Marie Claire. Olha, gente, a primeira. O que é o traviarcado e como a luta trans quer mudar o mundo? O termo cunhado pela transpóloga... É isso. A É, atriz e isso aí. dramaturga Renata Carvalho bebe das necessidades e desejos da comunidade trans para construir um É legal esse mundo termo. em que todas as existências, corpos e vivências são possíveis em sua plenitude. É, Camila Centro... Gente, essa menina, maravilhosa essa menina, viu? Aí tem aqui o... Ai. O que vem depois do patriarcado? O traviarcado. É a resposta da transpóloga. É a resposta da transpóloga, atriz, dramaturga e escritora Renata Carvalho. Obrigado por ela. O termo passou a reverberar nos últimos anos dentro do movimento trans brasileiro como uma forma de construir novas possibilidades de futuros, bem como reverenciar as lutas das travestis do passado que tornaram possíveis a conquista de direitos. Ai, obrigada. E... Ai, gente, até nisso eu saí na Posso frente. continuar? Pode. Ó, queremos, entre aspas, né? Queremos que o traviarcado seja um mundo possível em que todos os corpos sejam livres, todas as vivências sejam naturais e todo mundo possa viver na plenitude do ser, explica Carvalho. Imaginar uma alternativa de vida que não a ditada pelo patriarcado pode parecer tarefa improvável. Não só não o é, como encontrar uma outra saída é urgente para os grupos que são desumanizados, dominados e categorizados como inferiores por essa estrutura. A tática de Carvalho e de outras expoentes travestis e trans que estão nas academias e na militância é de trapacear Passear. a essência fascista da língua, como determinou o escritor e sociólogo francês Roland Roland Barthes. Isso. Autor de Mitologias e a Morte do Autor. Ao encontrar novas formas de dizer o que foi privado de ser dito. Entre aspas de novo. É muito comum que as pessoas trans criem neologismos que vêm da necessidade de dar nomes às coisas e que ainda não são nomeadas, explica Bia Crispim, professora, escritora e doutora de literatura comparada. A própria Renata Carvalho é fã desses neologismos. Além de unir palavras transgeneridade e antropóloga para definir a si mesma, né? Transpóloga, colocou no vocabulário termos como transfake, usado mundialmente para designar pessoas cisgêneras que interpretar pessoas trans em seriados, filmes e peças. Pessoas
pessoas cis interpretando pessoas trans em filmes, né? Então, é o transfake. Transestralidade acho que é travesteca. Teca. Tá escrito tavesteca, mas acho que é travesteca, né? Que é a biblioteca trans, como chama a própria biblioteca. A travesteca. Essas necessidades despontam em um país com um Estado fincado em estruturas que, além de machistas e racistas, são transfóbicas e essa não vai não. Júlia, ajuda aqui com essa palavra. Cisegistas. Violência que considera a junção da cisgeneridade como norma com o sexismo. Cissexista e cisgeneridade. Obrigada, Júlia. Até hoje, o Brasil carece de uma base de dados que exponha de maneira oficial os efeitos dessa estrutura na vida de pessoas trans. Desde 2017, este levantamento é feito, sobretudo, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, ao lado da Transgender Europe. A organização coloca o Brasil como o país que mais mata pessoas trans há 14 anos. Lembrando que esses 14 anos aqui, com certeza foi feito em 2022, né? 2022. Essa que era o 14º. Enfim. Dados divulgados em maio pelo Observatório de Mortes Violentas contra Pessoas LGBT, acho que me perdi. Dados divulgados em maio pelo Observatório de Mortes Violentas contra Pessoas LGBTI+, com o apoio da ANTRA, Associação Brasileira da ANTRA e da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Transsexuais, Travestis, intersexo. Mostra que 230 pessoas LGBTQIA+, morreram violentamente em 2023 de assassinato ou suicídio. Destas pessoas, 142 eram mulheres trans ou travestis. Além disso, o dossiê de 2022 destaca um aumento de violência de direito desta população em 2022. Foram 142 episódios detectados com alvos que vão de uso de banheiro público até presença de adolescentes e crianças trans em escolas. As ofensivas vêm ainda da esfera do poder público. Neste ano, ao menos, isso é 2024, tá? O artigo. Neste ano, ao menos 77 leis antitrans em vigor em 18 estados brasileiros, segundo o levantamento... Peraí, não entendi. As ofensivas vêm ainda da esfera do poder público. Neste ano, há ao menos 77 leis antitrans... entendi. Em vigor em 17 estados brasileiros, segundo o levantamento de janeiro da Folha de São Paulo. As legislações têm foco no veto ou uso de linguagem neutra nas escolas. Ao uso de diversidade em peças publicitárias, a participação de atletas trans em competições e alguns serviços de saúde para crianças e adolescentes trans, como administração de bloqueadores de puberdade, por exemplo. O mesmo levantamento mostra que 293 projetos de lei de mesmo teor foram levados ao Congresso Nacional
só em 2023. Kevin, você tá com o computador, Kevin? Não, né? É uma ofensiva gigantesca, né? Oi? Eu não tô com o computador ligado, Jack. Não, que eu ia pedir pra você ler também junto. Há ainda um acirramento dos ataques coordenados por grupos conservadores e fundamentalistas que visam espalhar pânico trans, ou seja, causar medo social por meio de desinformações sobre pessoas trans. Alguns desses grupos, aliás, são formados por mulheres cisgêneros, denominadas feministas radicais, transexcludentes, nossa, Os excludentes. que colocam mulheres trans e travestis como ameaça aos direitos e à segurança de mulheres e meninas cis. Em meio a este cenário, Crispim vê o traviarcado como um movimento de resistência e naturalização das vivências desta população, além de reconhecimento das lutas de ancestravas e traviarcas, ou seja, travestis expoentes da luta por direitos e na história do movimento, e de construções de alicerces para um futuro mais livre e respeitoso para pessoas trans e travestis no país. Entre aspas, não somos aberrações, somos seres humanos e precisamos ser naturalizadas dentro da sociedade. Neon Cunha, política, pesquisadora e ativista, vê neste conceito uma reivindicação do lugar de fala e da condição de humanidade por meio de uma narrativa verdadeira, ou seja, não guiada pelos estereótipos criados por pessoas cisgênero. Abre aspas. O patriarcado antecede o capitalismo. É uma estrutura hegemônica dentro da construção religiosa judaico-cristã, principalmente no Ocidente, que surge como conceito de autoridade e manutenção de poder e controle. O traviarcado é a maneira de pessoas sob o guarda-chuva da transgeneridade falarem por si. Criar este conceito é fundamental para rebater a estrutura patriarcal que se nomeia como legítima. Fecha aspas, pondera, né, o Neon Cunha. Aí aqui. Traviarcas e a ancestravas, rogai por nós. O traviarcado também diz respeito a honrar, agradecer e perpetuar o legado de outras travestis que, no passado, lutaram e, muitas vezes, pagaram com a vida para construir uma estrada menos sinuosa para as que viriam depois. Nomes como os das ativistas Joana Cardoso e Indianarai Siqueira, Brenda Lee, entre tantas outras, são lembradas por suas contribuições e lutas, coletivas ou individuais. Keila Simpson, ativista que já foi presidenta da ANTRA e primeira travesti a ser nomeada doutora honorária no país, destaca que a figura da traviarca é vista como uma mãe. Entre aspas, somos tidas como as travestis que pariram outras travestis, diz. Vai voltar, Jack? Não, pode continuar. De novo, uma citação entre aspas. A imagem de uma traviarca se fundamenta nessa ideia de oferecer acolhimento para as outras, diz Neon Cunha. Elas se propõem a passar ensinamentos para que as próximas gerações não precisem passar por determinadas situações e, assim, amenizar o processo para que não necessitem ser rotuladas ou codificadas. Nós, que viemos antes, já assumimos o código. Agora, vamos reproduzir de dentro dele. Simpson, a Keila Simpson,
conta que esse legado começou com a existência de Chica Manicongo. Documentada a primeira travesti do Brasil, foi uma escravizada africana que viveu na segunda metade do século XV, na região de Salvador, na Bahia, ao recusar-se a se portar e se vestir, entre aspas, como o homem, foi acusada de sodomia e condenada à fogueira em praça pública. Para sobreviver, teve que se comportar enquanto uma pessoa cisgênero. É essa a herança que a gente tem na nossa história, né? Abre aspas, almejar o mundo do traviarcado é reconhecer e ter gratidão pelas pessoas que vieram antes de nós e, com seu legado e no seu tempo e espaço, abrir um caminho para que outras que vieram e virão experimentassem uma passagem muito mais tranquila. Fecha aspas, de Simpson. Cara, isso é tão... Enfim, eu espero que quem esteja aí na rolagem esteja prestando atenção. O mundo pode ainda não estar ao passo desejado de qualidade, de equidade, mas Renata Carvalho nos anima com as mudanças, que define como graduais e lentas, mas constantes. Fala com entusiasmo de como a sociedade tem incluído pessoas trans em espaços de prestígio social, seja nas artes, na política, na medicina, no direito, na academia ou em tantos outros lugares. A médio e longo prazo, ela crê que essa inclusão pode levar a comunidade trans aos espaços de tomada de decisão, garantindo condições ainda mais dignas de vida para as gerações futuras para manter esse traviarcado presente. Abre aspas. O principal conceito de representatividade é estarmos presentes e as pessoas serem obrigadas a conviver com nossos corpos. É no convívio diário que conseguimos ter a nítida percepção da igualdade e a neutralização e a naturalização de quem somos, diz Carvalho. A revolução no Brasil é travesti. Mirar no traviarcado, enquanto pessoa trans ou cis, significa buscar um mundo melhor e querer fazer parte desse processo de querer o bem para todas as pessoas indistintamente. No traviarcado, que tanto almejamos, cabem todas as pessoas. Finaliza Keila Simpson. É isso. Bom, pelo menos hoje a gente deu um pouquinho de contexto, de história para as pessoas que continuam na rolagem, insistindo em fazer ataques bobos que não me afetam.